Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, qualquer que seja o horário que você estiver assistindo. Meu nome é João Vitor, sou monitor de história aqui do GAP e hoje nós vamos juntos para mais uma aula, né? Dessa vez sobre a primeira revolução industrial, que ocorreu durante os séculos 18 e 19 na Europa, né? Especialmente na Inglaterra, e que teve consequências que vão mudar não somente a economia dos países envolvidos, né? Mas também suas sociedades, aspectos culturais, políticos, foram transformações profundas. Tá? Quando a gente fala em revolução, né, nós estamos falando de uma transformação profunda em uma sociedade, tá? De mudanças que alteram a política, a economia, as classes sociais que formam a hierarquia social, os, os costumes da população, né? E isso que a gente vai ver na Inglaterra dos séculos 18 e 19. Ah, e não é porque a Inglaterra era um país necessariamente pioneiro em ciência, em desenvolvimento técnico, invenções, né? Como diz o Eric Hobsbawm em Era das Revoluções, países como França e Alemanha estavam bem mais à frente dos ingleses nesse quesito, né? A França estava bem mais à frente nas ciências sociais, como nas ciências naturais, matemática, física, química. Boa parte dos químicos que a gente ouve falar, né, nas nossas aulas do ensino médio, Lavoisier, Proust, eram todos franceses. Né? A Alemanha tinha universidades mais bem conceituadas, onde se produziam mais ideias sobre tecnologia. Né? A Inglaterra, sim, até que não foi nem o país com desenvolvimento industrial mais produtivo. Né? Não era o país que possuía mais indústrias, mas foi lá onde a passagem do trabalho manual para o mecânico gerou maiores repercussões dentro da sociedade. Tá? Então, para começar, vamos conceituar um pouco as coisas, né? Vamos definir o que foi que caracterizou a Revolução Industrial. O que caracterizou a Revolução Industrial foi a substituição da manufatura pela maquinofatura. Tá? E o que são essas duas coisas? Tá? Quando você fala em maquinofatura, você provavelmente deve estar se imaginando, é algo que tem a ver com máquinas. Tá? Então, se antes algo que era produzido artesanalmente, usando as mãos, foi substituído por máquinas, né, qualquer máquina que você usa, isso já se considera como manufatura. Tá? Então, por exemplo, antigamente as pessoas costuravam suas roupas com a mão, né, com agulhas, de forma mais rudimentar, e aí, de um tempo, começaram a utilizar máquinas de costura. Né? Como é uma máquina, isso aí é uma maquinofatura. Né? A roupa que é produzida com essas costuras, com essa máquina de costurar, é uma maquinofatura. Não necessariamente. Tá? O que é que define a manufatura de maquinofatura? É a força, tá, que está envolvida nesse processo, é a força que movimenta esse processo. Tá? Então, a máquina de costurar, apesar de ser um apetrecho tecnológico, né, que é bem mais desenvolvido, faz o trabalho bem mais rápido que simplesmente uma linha, uma agulha, ele ainda assim depende da, né, das mãos humanas. Né? Depende da pessoa que vai operar a máquina. Né? A maquinofatura é uma máquina que é, como eu posso dizer, alimentada através de uma transformação físico-química, tá? Que pode ser, por exemplo, a combustão. Tá? O que é a combustão? A combustão, você, você queima um combustível que pode ser um carvão mineral, pode ser, enfim, tem vários exemplos, né? E aí a combustão que é proveniente da combinação do carbono e do hidrogênio que são contidos no carvão, né? Com o oxigênio do ar produz calor e aí você vai ter uma transformação da energia química em energia térmica, tá? Outro exemplo, a água, a temperatura elevada, né, vai entrar em ebulição e vai se transformar no vapor, né? E aí o vapor, né, tem a sua força expansiva, a energia térmica, convenientemente aproveitada, pode se transformar em energia mecânica ou de movimento e ser empregada nas máquinas a vapor com força motriz. Tá? Então, a diferença da manufatura para a maquinofatura é que a maquinofatura ela é alimentada através de uma transformação físico-química, né? E não através das forças humanas, através das forças naturais sem transformação,
né? Por exemplo, uma roda d'água, certo? Ela não envolve nenhum tipo de transformação. O que move a roda d'água? Simplesmente o curso da água. Tá? Então, é a partir do uso mais, digamos, crescente das maquinofaturas que a gente vai ter de fato uma mudança significativa, né, na forma de se produzir comida, na forma de se produzir roupas, na forma de se produzir bebidas, na forma de se produzir os produtos que eram necessários para a sobrevivência. E isso vai, consequentemente, fazer com que haja uma reorganização dentro da sociedade. Tá? A gente tem aqui alguns exemplos, né, de máquinas. Né? Aqui a gente tem a Spinning Mule, né, que é basicamente uma novidade, né, que é uma, como é que eu posso dizer, uma evolução da Spinning Jenny, que é uma roda de fiar, né, que antes só permitia uma pessoa fiar 8 fios por vez, né, que realizava o trabalho de 12 fiandeiras ali fazendo por conta própria. Né. Essa mula aqui é diferente porque ela é movida por uma roda d'água. Tá? Ela produzia fios finos e resistentes, tá? Que se podia fabricar tecidos de uma leveza que superava, né, os tecidos, por exemplo, da Índia, que eram os tecidos mais requisitados do mundo, os mais bem avaliados, que todo mundo importava. Né? E a gente tem também a locomotiva a vapor, como vocês estão vendo aqui na imagem, que vai ser utilizada juntamente com o barco a vapor, né, para transportar produtos, né, para fazer viagens de longas distâncias. Né? E foi possível, né, graças a essas coisas aqui, fazer viagens mais longas em períodos menores, tá? Encurtando distâncias e aumentando a interação entre as pessoas de uh, cidades, países e continentes diferentes. Né? Por isso que a gente costuma dizer que nesse período o mundo encurtou, ficou menor. Claro que não se compara à interação que a gente tem hoje em dia, não somente com a internet, mas também com os aviões, os automóveis evoluíram bastante, mas para os padrões da época, isso daí foi uma revolução enorme. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Só um segundo, por favor. Pronto, aqui a gente tem o funcionamento, o princípio do funcionamento de uma máquina a vapor. No caso, a gente tem aqui uma locomotiva a vapor. Né? E aí, o que, que você tem? Você tem aqui a caldeira, onde ocorre o processo de combustão. Não é? Você tem a queima de um combustível, geralmente era carvão. Né? O fogo aquecia essa esses tubos de água que você tinha aqui e transformava a água, né, que como vocês já devem ter visto nas aulas de química, a água, uma vez que ela aquece, uma vez que ela chega na temperatura de 100 graus, é no processo de ebulição. Né, então ela vira vapor. E aí o vapor era transportado aqui através desse tubo para esse cilindro aqui. E aí, como a gente falou, né, que o vapor ele tem essa, como é que eu posso dizer, essa força expansiva que pode ser transformada em energia mecânica, né, movimentava o pistão e fazia a roda funcionar. Né? Então esse que era o princípio de funcionamento da não somente da locomotiva a vapor, né, mas das máquinas a vapor em si. Né? Você tinha a água que era aquecida, o vapor passava e aí movimentava o pistão, né, e gerava movimento. Isso aí você vai encontrar em diversas máquinas ao longo do final do século XVIII, início do século XIX. Tá? Acelerou muito os processos, não só de movimento, mas também de produção da época. Tá? E aí, consequentemente, você vai ter um declínio do artesanato, né? Que era aquela produção que era feita por uma pessoa só. Artesanato não significa necessariamente, a pessoa pensa em artesanato. Né? Artesanato é o cara fazer o trabalho dele lá, fazer miçanga, fazer roupa, fazer aquelas bijuteria e vender na praia. Não, artesanato era basicamente uma produção manual que era feita por uma pessoa, a pessoa fazia em casa, geralmente, né? E essa pessoa participava de todo o processo, né? Ela tinha que pegar a matéria-prima, né? Tinha que ter os recursos, né? Os utensílios necessários para fazer ou para produzir, por exemplo, né? Se eu quisesse produzir uma roupa, né? Eu teria que ter as minhas ovelhas, eu criava as minhas ovelhas ali num canto, né? E aí eu tosquiava elas, pegava a lã, né? Ia na máquina e eu mesmo que produzia
a roupa, né, e depois mandava para vender. Tá? Então era eu que fazia todo o processo. O artesanato se caracterizava justamente pelo acúmulo de funções, tá, que o profissional tinha, que o trabalhador tinha. Né? Agora vai ser diferente. Por quê? Porque quem vai fazer todo esse processo de recolher matéria-prima, de pagar os recursos, as máquinas, né, o ambiente de trabalho, isso aí quem vai fazer é o dono da indústria. Né? Então você vai ter uma separação entre os meios de produção e a força de trabalho. Né? O cara que vai lá para a indústria, né, ele vai lá somente lá para fazer a parte dele. Né? Ele não precisa se preocupar com todo o processo. Ele vai fazer a parte dele e vai ganhar um dinheiro por isso. Tá? Obviamente que nas indústrias você produz em grande escala, tá? Os preços eram mais baixos e o artesão, né, ele tem essas demandas, né, de conseguir matéria-prima, né, de conseguir recursos, de pagar as máquinas que ele usava, que lembrando, só porque tem máquina não quer dizer que seja manufatura. Né? Então ele tinha um alto custo para fazer o que ele fazia. Ele precisava compensar isso no preço do produto. Tá? Só que agora com a produção em larga escala, você consegue vender a preços baixos. Né? E os artesãos, o pessoal que faz isso manualmente, de forma, digamos assim, rudimentar, não tem condições de competir com esses caras. Né? Então eles vão passar a ter menos lucro. E vão ser obrigados a vender sua força de trabalho, a se tornarem operários. Tá? É interessante também que muitos desses artesãos, eles também tinham outras formas de renda. Por exemplo, né, eles tinham um terreno. Nesse terreno, eles não somente criavam ovelhas, como eles também plantavam. Tá? Plantavam não somente para subsistência, mas também para venda de gêneros agrícolas. Tá? Então, a gente vai ver que isso na Inglaterra vai mudar, até porque as terras vão deixar de ser posse desses camponeses, vão passar para a mão de grandes proprietários. Tá? E, bom, como eu falei, vai chegar num ponto em que vai ser mais vantajoso você trabalhar dentro de uma indústria, né, vendendo sua força de trabalho. Isso vai fazer com que você tenha um aumento da oferta de mão de obra, né, porque esses caras que antes produziam por conta própria agora vão para as indústrias trabalhar. Né, e a produção agora vai ser padronizada, tá, vai seguir um método nas indústrias, né, método esse, né, que obviamente é voltado para a aquisição de lucro. Tá? E a gente tem aqui uma questão importante, né? Tá relacionada justamente a isso, que vai se desenvolver mais tarde com, durante o Fordismo, durante o pessoal da Segunda Revolução Industrial, mas que já acontece aqui, que é a questão da divisão social do trabalho. Né? Porque, como eu falei, antes o cara que produzia manualmente, ele fazia todo o serviço, todo o trabalho, fazia etapa por etapa. Agora ele só vai fazer uma parte. Né? Então, isso aí acaba levando muitas vezes à alienação, acaba levando muitas vezes, o que a gente vê aqui na charge, né, que o cara não sabia nem o que ele fazia, a pessoa realizava o mesmo trabalho mecânico toda hora, tal. Isso acabava trazendo consequências para a saúde, tá? Mas isso é uma nova realidade que acabou se desenvolvendo, mais tarde vai ser aprimorada por um cara chamado Robert Taylor, né? Depois vai vir um cara chamado Henry Ford que ainda vai aprimorar isso ainda mais com as linhas de montagem, né? Mas basicamente é isso. Agora o profissional o operário ele só realiza uma função, né? Ele tem um papel dentro do processo de produção, né, de maquinofaturas. Tá? E aí, interessante que hoje em dia a gente tem algo completamente diferente, a gente tem uma volta, né? Que hoje nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de terceira revolução industrial, tem quem fala que nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial, e o que nós temos hoje em dia é o contrário, é um acúmulo de funções. Tá? Então agora o mercado ele precisa de profissionais, né, que saibam fazer muita coisa, até porque a produção agora se tornou flexível, né, uma produção que acompanha a demanda da população. Né? Então um trabalhador que é contratado por uma empresa, ele tem que saber se virar e tem que ter as habilidades necessárias, tá, para acompanhar essa velocidade, né, que o mercado demanda. Né? Porque uma vez as pessoas elas querem produzir um produto, elas querem consumir um produto, aí depois elas mudam de ideia, elas querem consumir outro, né? O padrão de consumo muda, e é
obrigação, basicamente isso, obrigação do empregado, né, se adaptar a isso. Então é justamente por isso que ele tem que ter essas capacidades e muitas vezes ele acaba, como é que eu posso dizer, acumulando funções. Até porque hoje em dia nós vivemos na era da robótica, nós vivemos na era da tecnologia de informação, né? Então, esses processos que muitas vezes eles eram feitos manualmente, agora eles são feitos por máquinas, né? Hoje em dia nós temos máquinas para basicamente tudo, né? Você chegava numa montadora de automóveis, né? No início do século XX, tá? Você ia ver 200, 300, 400, não sei quantos operários ali nas linhas de montagem, cada um fazendo uma coisa. Hoje em dia você entra e você vê que não tem nem metade disso, né? O que você vê são muito mais máquinas fazendo esses processos de forma mais rápida, né? E aí é interessante a gente citar isso, acho que a gente vai trabalhar em outra oportunidade, né? Essa parada da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial. Mas é interessante que vocês pensem nisso, né? Até porque é uma questão cotidiana, uma questão de agora, né? Muito provavelmente pode cair no tema da redação do Enem. Na questão falando sobre trabalho, sobre alienação do trabalho, sobre as exigências do mercado no século XXI, que a gente sabe que o Enem ele adora cobrir, adora pedir essas coisas. Volta e meia ele pede, claro que ultimamente tem caído mais questões referentes à inclusão e exclusão social. Tá? Então, se não me engano, na última prova, né, caiu sobre acessibilidade dos surdos do cinema. Não sei se foi algo assim. Né? Então, 2017, ou foi 2018, caiu a acessibilidade dos surdos no mercado de trabalho. Ano passado, não sei se foi dos cegos, assim, teve um ano aí que foi falando dos cegos no cinema. Né? Então, o Enem tem essa pegada de apostar, né, em temas como acessibilidade para falar na redação, mas pode ser muito bem que fale sobre trabalho, que é uma questão muito cotidiana, né, sobre a alienação do trabalho, tá, sobre as estratégias que as indústrias, que os patrões utilizam, tá, para manter o empregado cada vez mais ocupado em um momento em que a produção seria teoricamente mais flexível, o que deveria resultar em teoricamente mais liberdade para o trabalhador. Tal. Então é interessante que vocês pesquisem a respeito disso. Né? Inclusive, posso até indicar um livro a respeito, que é A Sociedade do Cansaço, tá? De um autor coreano que eu não sei pronunciar o nome, tá? Mas é um livro muito bom e que fala justamente sobre isso, sobre, né, as exigências do trabalho na sociedade moderna contemporânea, tal, e problemas relacionados a isso, ok? Enfim, voltando para nossa aula, né? Como a gente já falou logo no início, tá? O país que sofreu as transformações mais profundas, né, que passou por uma revolução de fato, né, industrial, foi a Inglaterra. Tá? A Inglaterra já era uma grande potência comercial e naval, tá? No século XVI e tal, fazia negócios com o mundo todo, liderava o ramo da indústria têxtil, da produção de carvão, e que ao longo do século XVII vai passar por algumas mudanças, né, que vão ser decisivas para que aconteça a revolução. Tá? Então você tem a política dos cercamentos. Tá? O que foram os cercamentos? Os cercamentos foram feitos por caras da nobreza rural, que a gente chama de gentry, né? E os pequenos e médios proprietários rurais, que a gente chama de yeomen, né? Esses caras eles vão passar a cercar os seus domínios, né? Expulsando os camponeses que ali viviam. Tá? Então, por meio dos cercamentos e da compra de terras, esses proprietários rurais eles vão acumulando terrenos. Né? Nesses terrenos se criam ovelhas, e aí você tem a lã necessária para a fabricação de tecidos. Tá? A indústria têxtil vai ser o principal carro-chefe da Inglaterra ao longo de toda a primeira Revolução Industrial. Tá? E além disso, os camponeses, sem perspectiva no campo, tá? Vão migrar para as cidades em busca de trabalho que criam uma oferta de mão de obra. Tá? É interessante a gente falar também que agora, como esses camponeses não produzem mais para subsistência, eles são obrigados a comprar produtos. Né? As coisas que antes eles produziam por conta própria, eles vão ter que ser obrigados a comprar. Então você tem aí uma procura por produtos, alimentos, roupas, bebidas e tal, móveis, né, dentro do próprio país. Tá? Então você tem um aumento do mercado interno que vai ser interessante justamente para estimular a produção industrial na Inglaterra durante esse período. Tá?
Em 1651, o Oliver Cromwell vai promulgar os famosos Atos de Navegação, tá? Que determinam que as mercadorias europeias não poderiam ser transportadas para a Inglaterra, exceto em navios ingleses, né? Ou navios dos países de origem. Né? Da mesma forma, os produtos que vinham das colônias na Ásia, na América ou na África não podiam ser importados, né? Senão pela Marinha Britânica ou pela própria Marinha Colonial. Né? E esses atos eles vão atingir duramente somente a Holanda, tá? Que era, como é que eu posso dizer, o país que mais lucrava com o comércio marítimo naquela época. Né? E aí você vai ter uma guerra entre esses dois países justamente por isso, né? Vai durar de 1651 a 54. A Inglaterra venceu a Holanda, vai assumir a liderança marítima comercial no mundo daquela época, e a burguesia inglesa, que era ligada a esse comércio exterior, vai prosperar. Né? E essa mesma burguesia vai prosperar ainda mais com a Revolução Gloriosa, já que a monarquia constitucional, que vai sair desse processo, né, vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo com o crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval, né, estimulando, consequentemente, a expansão dos negócios dessa nobreza rural, que é gênero, e da burguesia mercantil, o que ajuda a gente a compreender o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Né? Além disso, a Inglaterra possui reservas abundantes de carvão mineral e ferro, né, que são matérias-primas básicas tanto para a construção de máquinas quanto para a geração de energia. Né? E você tem o puritanismo, que era a religião oficial do Estado inglês, não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e oração. Tá? Diferentemente do que você tinha na Igreja Católica Medieval, que condenava o lucro porque você ganhar muito seria um sinal de avareza. Tá? E aí, dos primórdios da Revolução Industrial, né, citar um pouco a questão social também, o contraste entre as moradias dos operários, né, do pessoal que trabalhava nas fábricas e a dos seus patrões era gritante, né, a começar pela localização. Né. As residências dos industriais ficavam no subúrbio, né, afastadas nos centros fabris, né, que é o que a gente chama de periferia, eram moradias precárias, né, e... Não, quer dizer, perdão. A galera que morava perto das fábricas eram os operários, né? E aí, pô, esses caras viviam em cortiços, né? Em moradias precárias, né? Vai criando o que a gente chama de periferia. E esses caras, eles sofriam pra caramba, né? Eles sofriam com a poluição do ar, né? Sofriam com pouco espaço, né? Os cortiços das casas geralmente tinham um ou dois cômodos que eram usados para dormir, cozinhar, lavar roupa, brincar, né? As ruas dos bairros eram desses bairros operários, né? Que vão se formando perto das fábricas, né? Eram de chão batido, eram sujas, com esgoto a céu aberto, né? O que facilitava a ocorrência de epidemias, como a cólera e tal, né? Com o tempo, né, cada vez mais pessoas vão vindo trabalhar na cidade e vão construindo suas casas nesses bairros operários, né, que vai criar um inchaço urbano, um crescimento desordenado, tá? Por conta da pouca remuneração, né, que não existia lei determinando que você tivesse que ter salário mínimo, tal. Então, inicialmente, as pessoas ganhavam muito pouco, viviam em situação de pobreza, né? E muitas eram obrigadas a partir para a criminalidade, né? Roubavam umas às outras e continuavam pobres, porque se você rouba um pobre, não tem o que você roubar, não é? Muitos também, para esquecer da situação, se entregavam ao alcoolismo, alguns entorpecentes, tá? Deixa eu até tirar isso aqui da frente, que tá, eu posso dizer, estava na frente do slide, né, a minha câmera, né? Muitas mulheres se entregavam à prostituição, né? Por falta de oportunidades de ascensão social e também porque havia clientela, né, havia demanda na região. E você tem uma questão interessante também, que é a parada do trabalho infantil. Né? O trabalho por si só, seja de infantil, seja de mulheres, seja de adultos, ele era inóspito. Né? As primeiras fábricas elas eram sujas, mal iluminadas, insalubres, você tinha o vapor que saía das máquinas, o calor por falta de refrigeração, climatização, provocavam várias doenças respiratórias.
tá? As jornadas de trabalho duravam de 14 a 18 horas por dia. Isso vai deixar os operários esgotados mental e fisicamente, né, que vai minar a saúde deles. Né? E você tinha mulheres, crianças, idosos trabalhando junto com homens adultos. Obviamente que esses caras ganhavam muito menos pelo trabalho realizado, né? Às vezes um terço na remuneração tradicional. E as crianças, né, elas eram colocadas para fazer serviços arriscados, né? Como se eles entravam nas máquinas para limpar as peças, tá? Para retirar alguma coisa que tivesse preso ali atrapalhando a produção. Obviamente que na época não existia CIPA, não existia SESMIT, não existia nenhum tipo de segurança, então acidentes aconteciam aos montes, né? E muitas vezes as crianças elas eram submetidas a maus tratos, né? Eles apanhavam quando não faziam o serviço direito. Né? Você tinha muitos donos de indústrias, patrões que justificavam essas más condições de trabalho, né, como se necessárias, tá? Para que as crianças, eu não estou falando só de adolescentes, não, estou falando de crianças mesmo, gente de 9, 10 anos, 8 anos, pudessem aprender o valor do trabalho, né? Qualquer coisa que eles fizessem ali já seria melhor do que estar na rua mendigando, tá? Então esse que era o discurso utilizado pelos patrões para legitimar as más condições de trabalho, especialmente das crianças. Com a Revolução Industrial você vai ter, dentro da sociedade inglesa, uma nova divisão. Tá? Você tem a burguesia, que é a proprietária dos meios de produção, você tem os donos das indústrias, as fábricas, né? O pessoal que vendia, né, para fora, né, os produtos produzidos, e você tem os operários, tá? Que são o pessoal que trabalha nas fábricas e que vende a sua força de trabalho. Né? Então antes você tinha aquela famosa piramidezinha, clero, nobreza e povo, né? Agora dentro do povo você vai ter a divisão do terceiro estado entre essa galera que tem as indústrias, né? Essa galera que detém os meios de produção e a galera que trabalha para eles, tá? E aí essa galera vai vender a sua força de trabalho, né? Vai vender os seus serviços, o seu tempo, o seu esforço, tá? E aí a gente tem o surgimento do conceito de mais-valia, tá? Que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho proletário, né, da classe operária, e o valor que é pago por esse trabalho pela burguesia. E aí, isso aí quem fala é um cidadão chamado Karl Marx, que no resultado disso é aquilo que a gente chama de luta de classes. Né? Os operários estão cada vez mais empenhados em ganhar mais, em trabalhar melhor, né? Enquanto que a burguesia, né, os donos do meio de produção, das fábricas, das indústrias, tal, que tem os recursos para comprar matéria-prima, para organizar todo esse processo, eles estão sempre preocupados em gerar riquezas para si, gastando menos, o mínimo que eles podem por isso. Tá? Então é isso aí que um cidadão chamado, assim, bem, de forma bem básica, né, gente? Eu não quero aqui entrar em uns conceitos muito loucos, até porque eu também não sei muita coisa, me desculpem aí, tá? Mas eu acho que vocês entenderam essa explicaçãozinha que eu dei, não é? A gente vê isso aqui hoje em dia, né? A luta de classes ela vai se perpetuar por toda a história, na verdade. Isso aí você pode. Tem gente que fala que existia luta de classes lá no passado e tal, mas isso aí é uma viagem muito louca. Tá? Mas hoje em dia a gente tem a mesma coisa, né? A gente diz que não, que os empresários eles estão preocupados em estabelecer menos leis, né, menos direitos trabalhistas, tá? Para que eles possam ter lucro, mais lucro e menos gastos, tá? À custa da deterioração do trabalho dos operários. Né? E aí esses caras lutam justamente, os operários, a classe operária, para ganhar mais, para ter mais direitos, para ter mais proteção. E aí que argumenta que, na verdade, essa proteção, na verdade, são empecilhos pesados demais para a geração de empregos, para a geração de lucros. Tá? Isso aí é uma discussão que a gente pode ficar aqui horas e horas falando. Tá? Mas, enfim, no contexto, né, da primeira Revolução Industrial, a gente vai ter reações dos operários que vão reagir a essas jornadas de trabalho exaustiva, a esses salários baixíssimos, as más condições de trabalho de várias maneiras. Né? Você tinha essa galera aqui que eram os ludistas, né, que eram caras liderados por Ned Ludd, que essa galera entrava nas fábricas, nas indústrias e basicamente sabotava mesmo as máquinas. Né? E você tinha também a galera, tá, que começou a lutar por melhores condições de trabalho. Esses caras vão se unir, vão criar sindicatos, tá? Que não sei se você sabe o que é. Hoje em dia a gente tem sindicato para tudo, mas basicamente são um conjunto de pessoas que exercem a mesma atividade,
né? Basicamente, a gente pode falar assim de uma forma bem rudimentar mesmo, que é uma evolução das corporações de ofício da Idade Média. Então você tem uma galera que exerce a mesma profissão, sei lá, vamos pensar assim, pessoal que trabalha, que é tecelão. Pessoal que é tecelão, você tem o sindicato dos tecelões, esses caras vão lutar por melhores condições, por melhores salários para a sua profissão, ok? E aí você vai ter sindicatos surgindo ao longo de toda a Inglaterra, né? Isso no início do século XIX, tá? E aí, com as lutas operárias, né, vão começar a ser garantidos direitos para essa galera, tá? Em 1863, a gente vai ter a limitação do trabalho das crianças, entre 10 a 13 anos a 48 horas semanais, tá? Entre 13 a 18 anos a 69 horas semanais. Antigamente não tinha isso, não tinha limite de jornada de trabalho, né? Você basicamente trabalhava o quanto você podia, até você se esgotar, até você ter dinheiro para satisfazer suas necessidades, tá? Em 1842 a gente vai ter a proibição do trabalho infantil e feminino nas minas, né? Em 1846 a gente vai ter supressão dos impostos sobre os cereais importados, como o trigo, que encareciam o preço do pão, né? Que é um alimento que basicamente todo mundo consome, né? Então se o pão está caro, a, a população vai deixar de comer, né? Sua saúde vai piorar, sua nutrição vai piorar, seu padrão de vida diminui. Em 1847 a gente vai ter o estabelecimento da jornada de trabalho em 10 horas diárias, né? Que não são as 8 horas que a gente tem hoje em dia, mas os padrões da época geram um avanço. Em 1978, a gente vai ter a limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais. E, finalmente, em 1919, a gente vai ter o estabelecimento da jornada de 8 horas diárias, né? Então, foi o resultado de uma luta contínua, progressiva, dos trabalhadores, tá? Que, procurando ser cada vez menos explorados, pensando na sua saúde, na sua qualidade de vida, vão começar a organizar e a pressionar o governo para que crie leis estabelecendo esses direitos, tá? Especialmente criando punições para aqueles burgueses, para os donos de indústrias, para os seus patrões, que não cumprissem essas demandas. Tá? Então, é através da mobilização popular, tá, que você consegue mais direitos, que você consegue melhores condições de trabalho. Tá? Aí a gente pode discutir, né, que hoje em dia a gente tem essa discussão, será que esses direitos são válidos? Tá? Será que, por exemplo, o pessoal fala bastante sobre a CLT, houve uma reforma da CLT ali em 2017, o pessoal diz, não, porque o texto da CLT é muito antigo, de 1944, 44 não, perdão, o texto da CLT é de 43, 1º de maio de 43 foi anunciado por Getúlio Vargas no comício, né, que ele fez, ele fazia esses comícios de São Januário, mas ele fez na esplanada dos ministérios. E Vargas, a gente vai ver isso na aula sobre Estado Novo, né, ele procurava se apoderar, né, das reivindicações trabalhistas, né, ele vai criar um culto à personalidade para si mesmo como sendo protetor dos trabalhadores. Tá? E ele fazia isso como? Através do anúncio de medidas que impactassem positivamente a, as condições de trabalho. Tá? Uma dessas é a CLT, que foi basicamente um conjunto de leis, né, a gente chama de CLT, o C é de consolidação, não de código, porque foi um conjunto de leis que já existiam, né, e que ele organizou num documento só, né, que basicamente dizem que você não pode trabalhar mais do que 8 horas, você tem que ter direito a férias, você tem que ter direito a descanso no final de semana e tal, entre várias outras determinações. Né? E a SLT foi tendo algumas mudanças com o tempo, teve mudança na ditadura militar, teve mudança em 88 com a volta da democracia e tal, né? E teve mais recentemente uma mudança em 17 durante o governo Temer. E aí as pessoas dizem, né, os defensores dessas mudanças, dessa reforma trabalhista, afirmam que o mercado muda, né, as condições de trabalho mudam, tá? O regime de produção muda, então as leis têm que mudar para acompanhar. Tá? Isso é uma discussão muito grande que eu adoraria fazer, mas por conta do tempo, né, que isso aqui é uma aula só sobre Revolução Industrial, tá, vai ficar para um outro momento. Né? Mas é interessante você pensar nisso, né, nessas mudanças das leis trabalhistas, os fatores que levam a essas mudanças, as pessoas envolvidas nessas mudanças e os discursos usados, né, para legitimar a criação e o fim, né, dos direitos trabalhistas. Tá? É muito interessante que vocês prestem atenção nisso. Bom, consequências posteriores da Revolução Industrial, o impacto ambiental, né,
Com o crescimento constante, você vai pensar no uso de cada vez mais recursos naturais, tá? Futuramente vão começar a ser usados combustíveis fósseis, como petróleo, né? Isso tudo gera resíduos, né? E com o estímulo ao consumismo, que vai acontecer nos séculos posteriores, principalmente no século XX, tal, a gente está entrando aqui em umas coisas que vêm depois e tal, mas que já começam ali em 1830, 1820 e tal. Esse estímulo ao consumismo, você tem uma produção cada vez maior, né? As indústrias produzem mais para satisfazer a demanda da população, e isso significa uma emissão maior de poluentes, tá? Uma poluição maior. Seja a poluição do ar, seja a poluição dos rios, dos dejetos que são jogados nos mares, né? E também você tem a questão de que os recursos são limitados, né? Então você tem o esgotamento dos recursos, né, que acabam sendo sacrificados para satisfazer essa ânsia cada vez maior de produzir, gerar mais riquezas e de satisfazer a demanda da população, ok? Bom, então, galera, então é isso aí. Né, fazendo um primeiro resumo, a primeira Revolução Industrial ocorreu de 1760 até 1830. Teve como palco a Inglaterra, que foi onde aconteceram essas mudanças estruturais, surgimento da burguesia, surgimento de uma classe operária e tal, né? Então a gente fala, né, que aconteceu na Inglaterra. Não é porque havia indústrias em outros lugares, não é porque havia uma produção industrial maior que esses países passaram necessariamente por um processo de revolução industrial. Né? Você tem que ter uma mudança significativa, assim, basicamente na sociedade inteira. Né? A principal indústria era a têxtil, né, a fabricação de tecidos com os fiados, com os teares. A tecnologia que era utilizada era das máquinas a vapor, né, que eram alimentadas através da combustão do carvão mineral, da queima do carvão, a combustão gerada pela queima do carvão mineral, né? E os produtos eram transportados de regiões, seja para um país para outro país, uma cidade para outra cidade, de um continente para outro continente, através de barcos, de navios e de ferrovias, né? Através de trens, locomotivas, né? Alimentados por vapor, né? Os chamados motores a vapor, que a gente viu o funcionamento logo no início da aula. Tá? Bom, vamos ver se dá para fazer uma questão aqui. Nós estamos com 37 minutos de aula. Né? Ah, deixa eu ver aqui rapidinho quantas questões eu fiz. As questões eu coloquei. Ninguém viu a resposta, tá bom? Ah, ninguém viu a resposta. Vamos fazer essas três questões, eu acho que dá tempo da gente fazer. Tá? Bom, questão do Enem de 2013. Tá? A gente tem aqui dois textos. E é muito comum na prova de ciências humanas, né, você ter dois textos, muito provavelmente são textos correlacionados, e ele pede para você achar um denominador comum, né, você achar um assunto que tem a ver com esses dois textos. Né? Ou então ele pode pedir para que você fale, né, são textos que falam do mesmo assunto, mas um defende um ponto de vista e outro defende outro. Um cita um aspecto e outro cita outro. Tá? Então, por exemplo, tem um texto sobre a Revolução dois textos sobre a Revolução Industrial. Né? Então vai falar sobre o uso da máquina a vapor e o outro vai falar sobre, né, o encurtamento das distâncias, usando locomotivas, máquinas a vapor, barcos, né, que são mais velozes, capazes de viagens mais longas. Tá? Então você tem que ter esse pulo do gato para tentar entender o que a questão lhe pede. Tá? Então vamos ler aqui. Texto número 1. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Texto número 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunidas para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Bom, o que a gente tem aqui são dois textos sobre a Revolução Industrial. E como eu falei, você vai ter textos que apontam aspectos diferentes de um mesmo contexto histórico. Tá? O texto 1 ele nos apresenta a invenção da máquina movida a vapor, tá? Que vai abastecer
dos motores, das locomotivas, dos barcos e também das máquinas utilizadas nas fábricas, né, que vai representar um aumento na produção, né? Vai representar uma velocidade maior na logística, no transporte desses produtos, né? E como resultado desse sistema comercial mais dinâmico, né, você vai ter uma maior geração de riquezas, maior geração de lucros, né? Maior produção, transporte mais rápido, né? O caminho desde o vendedor até o cliente fica, digamos assim, mais curto, porque a distância não diminui, mas a velocidade e o tempo que você leva para chegar lá são menores, tá? Isso faz com que esse sistema seja mais produtivo, né? Consequentemente também por conta de um aumento da procura. Então você tem basicamente aumento na produção, tá? Percursos mais rápidos, aumento da procura. Isso tudo é movimentado pela invenção da máquina a vapor. É isso que ele está nos dizendo aqui. Opa, perdão. E no texto 2 a gente fala, a gente vê a questão das más condições de trabalho, tá, dos operários nessas fábricas, né, como eles trabalhavam horas e horas, né, em condições insalubres, sem a segurança necessária, homens, mulheres e crianças trabalhavam juntos, né, às vezes trabalhavam em fábricas diferentes, tal. E basicamente a gente está falando sobre isso. A gente tem um texto sobre a máquina a vapor, né? E a sua contribuição para o aceleramento, para o dinamismo da produção industrial inglesa. E no outro a gente tem as más condições de trabalho dessas indústrias. Okay? As estratégias empregadas, agora vamos pronunciar da questão, empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente. Ou seja, ele está pedindo basicamente para a gente apontar o que um texto está falando e o que o outro está falando. Né? Então a gente tem que apontar o assunto principal de cada fragmento de texto. Letra A. Ressaltar a expansão tecnológica e deter-se do trabalho doméstico. Sim, o texto 1 ressalta a expansão tecnológica, né, a invenção das máquinas a vapor, mas ele não fala sobre trabalho doméstico. Inclusive, trabalho doméstico, como a gente viu, né, o trabalho artesanal, ele vai cair muito nessa época. Tá? Letra B. Acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo de trabalho. Sim, ele acentua as inovações tecnológicas, né, a máquina a vapor, e prioriza as mudanças no mundo do trabalho. Né? Ou seja, agora os trabalhadores eles vão passar a trabalhar nas indústrias, né, vão ficar lá horas por dia, né, muitas vezes em más condições de trabalho, né, e muitas vezes eles precisam se deslocar das suas casas, né, longas distâncias, se bem que moravam na periferia, moravam perto das fábricas, né, para chegar ao seu local de trabalho. Então essa é uma boa alternativa, seria a nossa resposta. Tá? Mas pode ser que não seja, vamos ver as outras alternativas. Letra C. Debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho. Não. O texto 1, ele não está debatendo as consequências sociais. Ele está falando sobre questões técnicas, tecnológicas. Tá? E ele não está valorizando a reorganização do trabalho. Tá? Ele não está falando como isso foi algo positivo, que fez bem. Tá? Na verdade, ele não está elogiando nada. Né? Ele podia elogiar no ponto de vista da produção, né, que essa organização faria com que a produção fosse maior, né, tornaria as indústrias, as fábricas mais produtivas, mas não é isso que ele está falando, não está valorizando nada. Letra D. Indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais. Não. O texto número 1, né, ele não fala sobre nada a ver com sociedade. Tá? Então também não é a nossa resposta. Quando a gente vê que tem uma alternativa dessas, assim, com parte da questão que está errada, a gente não precisa nem se preocupar em ler o resto. Tá? É bom porque a gente ganha tempo. E letra E, minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. Não. O texto 1 é que fala sobre tecnologia, o texto 2 é que fala sobre questões sociais. Então não tem nada a ver. Portanto, gente, a nossa resposta é a alternativa à letra B. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Vamos ver quanto tempo eu tenho ainda. Vou tentar fazer essa aqui bem rápido. Né? Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, acabei repetindo aqui, perdão, porque sua especialização exigia uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependia dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar,
concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou com a liberação de mão de obra. Tá? Então está basicamente falando aquilo que a gente já falou sobre as políticas de cercamento. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o letra A, aumento do consumo interno, letra B, congelamento do salário mínimo, letra C, fortalecimento dos sindicatos proletários, letra D, enfraquecimento da burguesia industrial, ou letra E, desmembramento das propriedades improdutivas. Bom, o que a gente conversou foi que agora esses operários eles não produzem mais para subsistência. Né? Antigamente eles plantavam ali, produziam ali o que eles precisavam, né? E não precisavam comprar de ninguém. Agora que as terras estão nas mãos da nobreza rural e da burguesia, dos pequenos proprietários, esses caras não têm mais como tirar o seu sustento ali. Então eles vão ser obrigados a comprar. Né? Agora eles trabalham nas fábricas, ganham um salário, uma remuneração para isso, e o que eles precisam eles vão comprar. Né? Então você tem uma nova organização, tá, da sociedade inglesa como decorrência da economia inglesa como decorrência dessa revolução industrial. Tá? Então, se você tem uma galera dentro do seu próprio país que precisa comprar, que precisa consumir coisas, você tem um aumento do consumo interno, você tem um aumento da oferta interna. Oferta interna não, da demanda interna, que consequentemente vai levar ao aumento da oferta interna. Por quê? Porque vai ser necessário produzir, tá, para abastecer esses caras. Tá? Então, se há uma demanda, isso acaba consequentemente, como é que eu posso dizer, alavancando a produção industrial. Então, o aumento do consumo interno foi um fator que acabou contribuindo para a Revolução Industrial na Inglaterra. Beleza? E aí, para fechar, né, não sei se dá tempo da gente fazer bem rápido, as prosperidades, questão do Enem de 2009, a prosperidade induzida é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas induzida, ok. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. Né? Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Tá? Então, basicamente, eu estou falando o seguinte: os tecelões, os artesãos antigos, né, que faziam o seu próprio serviço em casa, agora vão ser obrigados a trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Né? E muitos deles, né, vão deixar suas propriedades para se mover para as cidades. Muitos deles moravam no campo e agora, porque trabalham nas fábricas, né, para diminuir a distância, para chegarem mais rápido ao local de trabalho, eles vão passar a morar em casas, né, que eram os barracos, cortiços da periferia, ao redor, né, de onde havia as indústrias. E, consequentemente, né, sem as terras em que eles viviam, eles perdem uma parte do sustento que eles tinham. Porque ali eles utilizavam para plantar, para criar animais, para plantar para subsistência e também porque eles usavam aquilo ali. Quando tinha aquele famoso excedentezinho, eles vendiam e ficavam com a parte para si. Então eles perderam uma boa fonte de riqueza com a perda dessas terras. Muitas dessas terras que foram justamente cercadas pela nobreza rural e pelos pequenos proprietários de terra, tá? Pequenos e médios. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se por quê? Letra A. A invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. Letra B. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. Letra C. Os novos teares exigiam um treinamento especializado para serem operados. Letra D. Os artesãos do período anterior combinavam a tecelagem com o motivo de subsistência. Ou letra E. Os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. Tá? O que a gente falou agora foi justamente sobre isso, que os artesãos, eles não somente viviam da tecelagem, tá? Eles também viviam da plantação, eles também viviam daquilo que eles produziam na sua própria terra. Como essa terra não é mais deles, eles não têm mais como tirar qualquer tipo né, de riqueza dali, tá? Então, a alternativa que explica
essa mudança é justamente a opção letra D. E é a nossa resposta. Ok? Pessoal, agradeço pelo tempo de vocês, se você conseguiu assistir essa aula até o fim. Espero ter ajudado você a entender o que foi a Revolução Industrial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me perguntar, não hesitem em falar comigo. E no mais é isso, nos vemos na próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais.